Preparada para viver o melhor do Senhor? Então abra o seu coração e vem crescer, vem aprender disso daquilo que a Bíblia diz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Sejam mais do que bem-vindos a mais uma live. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Lu. Bom dia, Terezinha. Que alegria ter vocês aqui com a gente essa manhã. Bom dia, escudeiros. Como é que vocês estão? Firme e forte? Quem está vivendo aí uma manhã sobrenatural, um dia sobrenatural? Aleluia. Bom dia. Sai, espirro. Vou colocar aqui, ó. Bom dia, deixa eu fixar. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Quem está vivendo um dia lindo? Quem está desfrutando de coisas sobrenaturais do Senhor? Rogério, Jaque, que alegria, gente. Hoje nós vamos estar falando então, continuando a falar sobre sexualidade. Nós vamos estar crescendo, avançando aqui em muitas coisas, nessa manhã. Bom dia, Pamela. Pamela, não vi a Pamela ontem aí, Pamela. Pamela que está sempre fiel aí, todo dia. A Ayane, a Ju. Bom dia, gente. Que alegria ter vocês aqui, viu? Então, pessoal, já clica aqui nesse aviãozinho. Vamos fazer alcançar o maior número de pessoas. Como eu disse para vocês, a gente não vai deixar essa live salva essa semana para, de fato, só mesmo receber ela quem tá renunciando, tá acordando mais cedo mesmo, vontade de ficar dormindo, não é verdade? Mas se a gente quer, de fato, desfrutar de coisas sobrenaturais, a gente precisa fazer a nossa parte, É uma lei, A gente vê muitas pessoas às vezes se vitimizando. Aí elas falam, mas isso não acontece na minha vida, não sei o quê, porque o presidente, o governador, meu pai, a escola, minha professora, não me colocou para ser o aluno que ajudava a sala. Quando eu estudava, não tinha isso para falar de vocês, A minha professora, ela sempre pegava uma pessoa para ser o auxiliar da sala. Aí a gente ficava imprimindo o primeiro da fila, aí tinha estrelinha, aí fazia chamada. Tinha isso aí na época de vocês ou não? Aí tem gente que fica, minha vida foi isso porque fulano de tal não fez isso, não fez aquilo. Gente, lembra que nós precisamos tomar as nossas decisões, nossas atitudes, e isso, vai resultar no nível de bênção que a gente vai viver. Então bora recapitular aqui umas coisinhas que a gente aprendeu ontem. Então a gente está falando, gente, sobre sexo. Nós estamos falando sobre coisas ligadas, não é, a essa vida íntima, de fato, na pessoa, essa vida íntima como casal, essa vida íntima como família, não é? E nós estamos falando ontem sobre a imoralidade, Nós estamos lendo, Paulo, ele falando muitas vezes, foge da imoralidade, foge daquilo que é ruim. Por quê? Porque Deus, ele criou o sexo, Então a gente já sabe disso. Deus, ele olha lá em Gênesis 2:24 e ele diz, não é bom que o homem esteja só, E ele falou, vou fazer uma adjuntora e eles vão estar juntos, beleza. Então Deus, ele cria o sexo para quê? Ele cria o sexo, gente, para ser algo que ia acontecer entre o homem e a mulher dentro de um casamento, tá bom, gente? Isso é algo que é muito importante da gente ressaltar aqui para aquilo que a gente vai construir hoje e nos próximos dias. Então, Deus, ele faz, querido, para que o homem produzisse prazer na mulher e a mulher produzisse prazer no homem, E quando isso iria acontecer? Quando o homem e a mulher se casassem. A gente percebe, querido, que as pessoas, elas levavam muito a sério mesmo isso, De a pessoa esperar, a pessoa casar, ter todo esse tempo. Não sei se vocês lembram, Mas José, quando ele está com Maria, ele tinha noivado com Maria, Ele estava perto ali do seu casamento, perto das núpcias, E quando o anjo aparece para Maria e fala que, vai nascer de você, o Salvador e tudo mais, ela diz, que você cumpre em mim a sua vontade, A gente sabe que aquela sociedade, quando a gente vai estudar um pouco o povo judeu, era feito um contrato de casamento. Os pais, eles acordavam, tipo os ciganos, não sei se vocês lembram dos ciganos aí, eles acordavam esse casamento, um dote era pago, pela família
do noivo para a família da noiva, e era feito um termo, né, de casamento. Esse noivo ele saía, ele ia preparar as festas, ele ia preparar as bodas, né, e aí sem avisar ele voltava para buscar a noiva, né, e essa noiva ela tinha que estar pronta, ornamentada, né, ela tinha que estar bonita, ela tinha que estar linda. Talvez se você lembrar, né, da história lá de Esther, né, que ela também vai ter um encontro com ali o rei, ela precisa estar toda ornamentada, era mais ou menos isso que fazia parte da cultura, né, e ela precisava o quê? Ficar virgem. As pessoas elas valorizavam de fato essa virgindade. Não sei se quem lembra aqui, quando eu era criança, teve acho que foi na Globo, teve uma novela, vocês lembram disso, que tinha um cigano? E aí eu lembro que o ápice da novela lá era o cara casar lá com a mulher, não lembro o nome dela, e aí tinha que trazer um paninho, né, mostrando lá, tipo, que ela de fato perdeu a virgindade, né, naquela noite de núpcias, um paninho com uma marquinha de sangue. Não sei se vocês lembram dessa novela aí. E o que acontece, gente? Então, desde sempre, né, era muito valorizado. Você lembra que lá que Maria, né, ela disse, ó, vem em mim, Espírito Santo, né, cumpra aí o que você quer, né, e aí tinha um medo. José, né, já falou, meu, que história é essa, né, Espírito Santo, meu, você agora vai falar alguma coisa aí para dar migué na sua virgindade. Então a gente percebe que o homem ele podia, como a gente vê em Deuteronômio lá 22, se fato se aconteceu alguma coisa ele podia rejeitar a mulher se ele visse que a mulher não era virgem, porque as pessoas de fato elas tinham isso como algo muito, mas muito certo. Só que aí o que começou a acontecer? Lá em Gênesis já a gente lembra da história de Sodoma e Gomorra, as coisas começaram a se deturpar. Por quê? Porque onde existe o pecado, existe uma deturpação, né, das coisas, a deturpação da santidade, das escolhas corretas, e o sexo não ia ficar fora disso. E aí a gente ia ver lá desde Sodoma e Gomorra, né, homem começando a praticar zoofilia, que é o que? Sexo com animais. Aí a gente vê homens começando a dormir com homens, mulheres com mulheres, né, indo contra de fato a própria natureza. Se a gente lê Judas 7, olha que doido, né, esse texto aqui, antes de Apocalipse, vamos lá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, João, ó, Judas 7, ele vai dizer assim, ó: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após a sua carne, estes foram colocados por exemplo, sendo mortos com fogo externo, sofrendo punição. Então olha a coisa doida. Deus criou o sexo dentro do casamento, e aí o pessoal que tirou o sexo do dentro do casamento. Então a pessoa começou o que? Deturpar. Romanos 1 ele vai dizer que as pessoas começaram a praticar de fato o sexo homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, né? E aí eles fizeram o que? Deturparam, não é tudo aquilo que Deus fez. E aí o que acontece? Desde lá de Adão e Eva para cá, o homem ele tem escolhido usar o sexo não da forma e Deus criou, mas ele tem escolhido usar o sexo, né, de uma forma libertina, de uma forma imoral. E a galera cada vez foi mais piorando essas coisas, ao ponto da Bíblia falar, né, em 1 Coríntios, mais de uma vez, 1 Coríntios 6,13, 1 Coríntios 6,18, ele vai dizer, ó, foge de fato da imoralidade. Por quê? Porque, gente, o sexo ele é bom, mas usado da forma errada, ele é ruim. É como uma faca, por exemplo, você pega uma faca para passar manteiga, meu, beleza, essa faca é super legal, mas uma faca ela pode ser usada também como arma branca, né? Então ela pode tirar a vida de uma pessoa, né? Bom dia, José, Eli, né? Bom dia, Cris, bom dia, Luciene, Maiara, Vanessa, todo mundo aí. Então percebe que assim como uma faca, ela pode ser sim uma simples ferramenta para passar manteiga, ela também pode ser usada para tirar a vida de uma pessoa. Então o sexo, quando ele foi tirado de dentro do casamento, ele foi desvirtuado e agora ele começou, querido, a ser visto como algo ruim, porque de fato ele começou a produzir coisas ruins. Então você fala, pastor, hoje o sexo ele é bom ou o sexo ele é ruim? Gente, o sexo dentro do casamento ele sempre foi bom, ele sempre vai continuar sendo bom, porque Deus criou ele para dar prazer para o homem e para a mulher, para ser um meio, né, de fato de multiplicação. Agora, o sexo usado fora do casamento, o sexo usado antes da hora, né, ele vai ser algo ruim.
Por quê? Porque tudo que é deturpado, querido, ele se transforma em algo ruim. E aí o que acontece? Com esse crescimento, né, de todas as coisas, de toda essa deturpação, a gente chegou, né, em um determinado momento, né, a gente chegou na criação da pornografia. E é aqui que eu quero, né, falar e gastar um tempo com vocês hoje. O que acontece? Né, se você lembrar, né, quem tem aqui um pouco mais de idade, né, uns 15 anos, eu tô com 35. Então, 21 anos atrás, isso, 22 anos atrás. 22 anos atrás foi quando começou, gente, de fato, essa multiplicação da tecnologia, né? E aí eu falo para você, eu quando era adolescente, né, a gente não tinha computador, a gente não tinha nada. E eu lembro que na nossa época existia ainda uma pureza dentro das pessoas, mas a pornografia, ela já existia, né? Existiam algumas revistas que você passava nas banquinhas lá, o tiozinho deixava um pouco escondida, né, para não ficar explícito, né? Porque as pessoas elas eram um pouco mais respeitosas, né? E aí se você fosse na locadora, tinha uma área restrita na locadora, que era a área adulta. Quem lembra disso aí? Quem lembra aí que tinha essa área na locadora, escreve aí. Sou desse tempo, né? Para eu saber que você sabe do que eu estou dizendo. Então, quem entrava nesses lugares? Era só quem era maior de idade, quem tinha uma ficha, né? Quem comprava essas revistas, não é, adultas, né? Quem comprava essas revistas, as revistas adultas eram pessoas, não é, maiores de idade. Então, o que eu estou querendo dizer para você? O acesso à pornografia, não é, 21 anos atrás, era um acesso restrito. Ainda que ele existisse, ele era um acesso que não era fácil. E aí o que acontece? Revolução tecnológica, de repente as pessoas começam a ter celular na mão, e aí a gente vê a internet, né? Então de 21, 22 anos atrás, a internet começa, modem da Motorola, você lembra lá, 56 kbps, e fazia o barulhinho, você lembra não? E aí o que acontece? Eu lembro que naquela época, né, foi quando eu tive acesso pela primeira vez à pornografia, né? Então eu, na minha adolescência, não saí ileso, né, como eu acredito que muitos de vocês, mas qual que era o meu acesso naquela época, mesmo dentro da igreja, né? Eu lembro que teve um dia, né, que um amiguinho conseguiu uma folha, né, de uma foto, né, de uma mulher pelada. Bem, eu lembro que chegou, foi todo mundo no cantinho da quadra lá, a menina abriu a foto rapidinho, já fechou assim, o professor não vê. Esse era o acesso que a gente tinha a essa questão da pornografia. Olha para você ver como é. Então assim, só que acontece, hoje, né, a pornografia, ela não é mais assim. Hoje a pornografia, ela tá na mão, a pornografia ela tá a um dedo, ela tá a um clique de cada pessoa. Hoje, se você tem, não é, um celular, você, né, tem milhões, né? Fala para você, e eu vou contar no fim da live hoje. Na verdade, eu vou contar agora para vocês que já estão aqui. Gente, estou escrevendo um livro sobre sexo. Estou correndo com ele, sexta-feira eu vou lançar um livro, né, para vocês. E ontem, escrevendo uma coisa, pesquisando um pouco, eu falei, nossa, meu, não acredito, né? Então, para você ter noção, né, fizeram uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que o homem, o ser humano, ele consome 5 vezes mais pornografia do que notícia. Para você ter noção, né, um site pornográfico que é um dos mais famosos, ele tem 5 vezes mais visitas do que o maior site de notícia americano. Para você ter noção, né, por dia, né, 950 milhões de terabytes são transmitidos de pornografia na internet, seja por meio de site, seja por meio de WhatsApp, seja por meio de Telegram. Estou escrevendo um livro mesmo, Lê. É isso aí. E sexta-feira, gente, vou lançar um livro, vai ser um e-book, né? Vou colocar só um valorzinho simbólico para todo mundo aí que quiser comprar, ler e tudo mais. Vai custar R$9, só um negocinho simbólico lá, que é o valorzinho da plataforma para ter acesso lá, R$9. Então se prepare que o negócio vai ficar bom. Mas bora lá. E aí o que acontece? A pornografia entrou. E aí, normalmente, gente, né, vendo alguns estudos, a gente descobriu o quê? Né, um centro de pesquisas, não é, de psicologia, eles fizeram uma pesquisa. Sabe qual é a idade que eles descobriram que as pessoas têm acesso à pornografia? De 9 a 17 anos.
Eles fizeram um levantamento e eles descobriram que todas as pessoas, né, um cara foi mais ousado ainda, né, um pesquisador, e ele fala que a parcela que nunca teve acesso à pornografia das pessoas, ela é tão mínima que ela pode entrar na margem de erro, então ela pode ser desconsiderada. Na pesquisa dele, 100% das pessoas adultas, das pessoas maiores de 18 anos já tiveram acesso a algum tipo de pornografia implícita ou explícita. O que significa pornografia? A definição do dicionário, né, de pornografia é tudo aquilo que desperta um desejo sexual em alguém. Independente, querido, do nível desse desejo, independente da imagem, né, de como é usado de forma implícita ou explícita, a pornografia hoje ela está nos desenhos. Não sei se você já viu, mas tem uma vez que eu não lembro, eu não lembro que desenho que era. Mas eu lembro que as crianças estavam assistindo lá o desenho, acho que era Felipe Neto, acho que era um negócio assim. E aí do nada lá o cara, tipo assim, não, gente, porque se masturbar é normal. Eu lembro que eu só ouvi e falei, quê? Que o cara tá falando? E tipo assim, então hoje você entra lá, Felipe Neto estimula a masturbação. Aí você pega um desenho normal lá, masturbação e pornografia. E aí você vê então aquele negócio. Então as pesquisas dizem que hoje em dia as crianças começam a ter acesso à pornografia com 9 anos e as crianças, né, até 17 anos, todas elas já tiveram acesso a material pornográfico. E as pesquisas dizem que um adulto, né, maior de 18 anos, hoje é praticamente zero o número de pessoas que não teve acesso à pornografia, ainda que seja no nível mínimo. E eles falam assim, qual é o problema da abençoada, né, ou da amaldiçoada, vamos dizer amaldiçoada, né, da pornografia? É que pornografia, gente, ela é uma atitude egoísta e é como se você estivesse roubando para você algo que foi feito para o casamento, algo que foi feito para dois, né? Então eu estou falando aqui, tentando ser o mais escancarado possível. Então quando a gente fala sobre relação sexual, funciona como um quebra-cabeça, como duas pecinhas, né? O homem, a sua fisiologia faz com que o homem tenha um negócio que se chama pênis. A mulher, né, a sua fisiologia faz com que ela tenha algo que se chama vagina, né? Aí você pode usar o nome carinhoso que você quiser, né? E aí a gente faz o quê? Essas duas coisas, elas se complementam. Então a forma, não é, que Deus fez é muito linda, é muito perfeito, porque o homem pode produzir prazer na mulher, né? A mulher pode produzir prazer no homem. Não é a pressão que a vagina exerce, né, sobre o pênis, sobre o órgão masculino, né, faz ele ter prazer, né? O homem, o órgão masculino, ao tocar, né, no ímã da mulher também vai produzir prazer, porque é um quebra-cabeça, né? As coisas se encaixam e elas ficam de forma perfeita. Por quê? Porque Deus criou isso, Deus criou esse prazer, Deus criou esse sexo. Para quê? Para ser feito dentro do casamento. E aí o que acontece? Lembra que eu disse que o sexo é bom, mas quando ele é deturpado ele é ruim? As pessoas começaram a falar assim, não, eu não vou esperar não ter casamento, não, eu vou produzir prazer para mim. Aí a pessoa começou o quê? Usar de utensílios, né? Eu não vou ser mais explícito que isso, porque eu acredito que todo mundo que tá aqui sabe o que é masturbação feminina, o que é masturbação masculina, né? Porque se eu for mais fundo do que isso, eu apanho da minha esposa, né? Então as pessoas, elas começaram a usar do quê? Usar de itens, usar de instrumentos, usar das mãos, né? De fato, para produzir em si mesmo carinhos e toques que produziriam prazer. Mas o que é isso? Isso é uma atitude egoísta. Se masturbar, querido, não é uma pessoa que é solteira e se masturba, ela está roubando, né? Ela está se apossando de um sentimento que não é dela, um sentimento que foi feito para o casamento. E qual é o grande problema disso? O problema, gente, é que o seu corpo, ele não sabe, não é o que é que está acontecendo, ele responde a estímulo. Aqui eu quero só fazer um parênteses, é aqui que o diabo está pegando muita gente, porque um exemplo, se você fechar o seu olho e uma pessoa chegar e ela soprar aqui no seu cangote, e você não souber se é homem ou se é mulher, o seu corpo vai responder. Então imagine, você é homem lá, homem macho, beleza, estamos aí, homem macho. Aí uma pessoa chegar aqui e soprar, né, fazer um carinho, alguma coisa aqui no seu cangote, você vai responder a esse estímulo, seu corpo vai responder. Aí se você virar e ver que é um homem, você fala, saca aqui, pá, você dá uma pancada. Por quê? Porque você fala, tá tirando, aqui é homem, é assim, não é? Homens, escrevam aqui comigo, é desse jeito, pastor, eu saio dando cotovelada mesmo, porque o homem não cheira o meu cangote. Então, olha que é doido, o seu corpo, ele responde de forma fisiológica a estímulos.
E aí o que o diabo vem? Uma menina tá lá, o menino tá lá, e aí um homem faz carinho no homem, uma mulher a mulher, aí responde e o diabo fala, tá vendo? O seu corpo gosta de um toque de pessoa do mesmo sexo. Gente, o seu corpo gosta do toque da sua mão. O seu corpo, ele não sabe se é uma mão masculina, se é uma mão feminina. E aí, então, o que acontece? Ele responde o estímulo. Aí tem muita gente que está caindo nessa, eu sou homossexual porque o meu corpo respondeu ao estímulo. É óbvio que não, o seu corpo ele responde a qualquer estímulo, independente do sexo que ele vem. Se o corpo, ele vê o estímulo, ele responde independente dele, tá bom? Olha lá, o que já colocou. Isso aí, dá um bicudo. E aí, o que acontece? Existem muitos hormônios, né, sexuais dentro de uma relação sexual. O seu corpo ele é muito complexo, né? Tem a ocitocina, né? Tem tantos outros hormônios e tem o mais famoso que é chamado de dopamina. Talvez você deve ter ouvido o famoso, né, hormônio do prazer ou o hormônio da satisfação. E a dopamina ela é liberada não só no sexo, a dopamina ela é liberada em tudo aquilo que você faz, você tem prazer. Então, por exemplo, quando você tem prazer no açúcar, né? Você foi lá comer uma comida que você gosta de alguma coisa, o seu cérebro ele é bombardeado, seu corpo é bombardeado por dopamina. E o que acontece? A dopamina ela é uma substância altamente viciante. Isso aí é provado, né, por estudos científicos, né? Pessoas chegaram a essa conclusão. Tudo aquilo que envolve a dopamina, você tem uma grande chance de se viciar nisso, né? De você se tornar uma pessoa dependente. Então, comidas, não é, baseadas em açúcar, em gordura, elas despertam, ela ativa a dopamina no seu corpo. E o sexo, né, assim como a droga, o crack, a cocaína também fazem isso, né? O sexo, todos eles ativam a mesma região cerebral e ela começa o que? Viciar. Então olha que coisa doida, não é? O sexo ele começa, querido, quando você começa a praticar e quando você começa a viver ele que ele tem uma capacidade viciante. E olha que coisa louca. Se você guarda para o casamento, você tem ali o seu marido, tem sua esposa, e a gente vai falar, eu acho que amanhã vou falar sobre o ato mesmo sexual, como de fato o que a Bíblia diz sobre esse ato sexual do homem e da mulher, como tem que acontecer, o que pode, o que não pode, tá bom? Então se prepare aí que amanhã a gente vai falar sobre a noite do namoro, né? A noite aí da relação íntima. Mas olha que coisa doida, né? Se eu tive contato com isso, se eu tô casado, tá tudo bem, por quê? Porque todo dia, se eu quiser, não é? Eu posso namorar, o homem pode namorar com a mulher, porque marido e mulher, e tá beleza, tá tudo bem, Deus criou isso, o homem para produzir prazer para a mulher pode produzir prazer para o homem. Mas qual é o problema? O problema é, quando eu sou solteiro e eu tenho acesso à pornografia e eu começo agora a me masturbar, por quê? Porque, gente, ninguém, né, assiste pornografia igual assiste desenho ou série. Né? As pessoas não vão lá e elas, deixa eu pegar aqui e vou assistir. A pessoa que chega nesse nível de estar cozinhando e estar assistindo um vídeo pornográfico, a pessoa, ela já era, né? Tipo assim, ela já está num nível tão afundado na lama que ela vai, precisar de psicólogo, ela vai precisar de remédio, ela vai precisar de uma ajuda, né? E Deus trabalhando de uma forma poderosa para ela sair desse nível, porque ela já está num limbo mesmo, na dependência. Mas normalmente como que as pessoas fazem? Escondido, de noite, quando alguém está dormindo, né? E algo assim, aí ela vai lá porque ainda vê que é algo errado. E aí sempre assiste, né, a pornografia na ideia do quê? De trazer um estímulo, né? E aí a pessoa, através, se autoestimulando, ela tem essa sensação de prazer, sensação, né, do orgasmo buscado. E aí o que acontece? A dopamina vem. E então olha que é doido, a pessoa tem acesso a isso por causa, né, da pornografia, por causa da masturbação. Só que ela não para aí. E aí o que acontece? Vai criando um círculo vicioso. E olha que eu não estou falando ainda das coisas da mente, estou falando só dessa questão da dopamina e do estímulo. Então a pessoa vai, ela tem acesso, ela se masturba, ela tem acesso, ela se masturba, e ela começa a ficar altamente viciada nisso, nesse vício do quê? De tirar o prazer do sexo dentro da relação, dela pegar e ela produzir prazer, né? Muitos psicólogos, eu lendo alguns estudos, eles disseram que existem pessoas que desenvolvem de fato síndromes mesmo, né, de coisas, né, que afetam tanto a sua fisiologia quanto a sua mente por causa dessa ação. Então, falando para você, então a pornografia, né, somada à masturbação agora já, não é, que é você produzir prazer para você, não é, de uma forma errada, roubando isso do sexo, uma atitude egoísta, você começa a entrar nessa bola de neve e cada vez você quer mais, porque o seu corpo cada vez quer mais e se torna cada vez mais difícil. Esse é um
ponto que ele é problemático. Qual o outro ponto? O outro ponto, gente, é que toda vez que você é exposto ao material pornográfico, isso é registrado dentro da sua cabeça. E tudo aquilo que é registrado dentro da sua cabeça, ele vai gerar um ponto de comparação. Isso, para mim, esse é uma das coisas mais complicadas, tanto do relacionamento errado, quanto da pornografia. Por quê? Porque, gente, ninguém é casado com o autor do filme pornográfico, ou atriz do filme pornográfico, ou da televisão. E uma vez, né, que a gente tem acompanhado aí há muitos anos já, estou há 10 anos como pastor, né, de fato em exercício, mas até desde os meus 18 anos eu abandonei tudo para o ministério. Então faz 17 anos que eu vivo para a igreja, que eu vivo para o ministério. Então eu já acompanhei muita gente, né, e dando aula Rema em mais de 10 estados. Então, tipo assim, já muita gente. E é engraçado que os problemas são os mesmos, né? Muitas pessoas, né, elas começam na adolescência, elas se viciam em masturbação e elas se viciam, né, também na pornografia e elas casam. E aí o que acontece? E aí, gente, que a pessoa que aprendeu, não é, sobre sexo com um filme pornográfico, ela, querido, quer reproduzir o sexo do filme pornográfico dentro do casamento. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, quem pode me ajudar aqui? Porque só eu que tô passando vergonha, então vocês também passam vergonha, né? Então, quem concorda comigo que o sexo no casamento não é igual o filme pornográfico? Escreve assim, eu concordo. E coloca assim, então, é diferente, participa comigo aí. Então, o que acontece? A pessoa chega lá, né, e aí ela vê o cara bombadão, vê o cara fortão, vê o cara, né, com equipamento do tamanho do mundo, né, e vê aquela mulher com aquele negócio, né, aquele corpo enorme, então que aí chega em casa, aí olha pro lado, né, e aí olha pro filme, olha pro lado, olha pro filme e fala, eu não tenho, eu quero aquilo aí, eu quero a Ferrari, eu não quero o Fusquinha. E aí o que começa a acontecer? A abençoada da comparação. E acontece o que? A desestimulação. E aí acontece algo que é muito complexo. E até ontem foi o capítulo do livro que eu escrevi, né? A gente começa a dormir com um, desejando estar com outro. Então olha que coisa. A pornografia, ela destrói a sua cabeça. O Cris é 1% da população aí que nunca assistiu. Continua assim, Cris, no nome de Jesus, nunca tem acesso a essa porcaria. Eu, quando era adolescente, eu tive acesso, eu falo pra você, glória a Deus que eu virei crente de verdade ainda na minha adolescência, consegui abandonar todas aquelas coisas, porque senão eu não sei onde de fato a gente estaria hoje, né? Então, se você, agora vale aqui, eu até aproveitar esse gancho que o Cris deixou, né? Se você, não é, começou a consumir algo na sua adolescência, juventude, e traz isso até hoje na sua vida, gente, se liberte disso. Eu sei que é algo muito difícil, porque, como eu disse, produz uma dependência. E se você não conseguiu sozinho, você precisa procurar uma pessoa madura para te ajudar. Você precisa da ajuda, né? E você vai ter esse auxílio da pessoa orando com você, te indicando livros, né? Sendo aquele porto seguro. Se você já foi tentado, você vai ligar para a pessoa, né? Por quê? Porque o quanto antes você se libertar disso, antes você vai ter uma vida sexual saudável. Você não vai trazer pecado, você não vai trazer destruição. Por quê? Porque pornografia é algo imoral, né? E é aqui eu acho que talvez muitas pessoas querem ouvir. Pastor, pornografia é pecado? É óbvio que é pecado. Por quê? Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, né? Eu não consigo ver, gente, pornografia não é sendo algo que dá glória a Deus. Eu não consigo, querido, ver, né, como Filipenses 4:8 diz, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, eu não consigo ver, não é pureza nisso. É tão interessante que você não vê pureza, porque se isso fosse puro, você estava vendo ser exibido nos cinemas, as pessoas estavam na rua, né, de fato lá, se ele chegar no restaurante, ao invés de estar passando um clipe de música, ia estar passando isso. Por quê? Porque não é puro, existe o quê? Uma destruição, existe uma desconstrução. Então a gente tem acompanhado muitas pessoas que começaram a ter o acesso quando eram jovens e como era adolescente e hoje estão tendo muitos problemas no casamento. Por quê? Porque a pessoa ela começa a ter essa comparação. Eu sempre digo para vocês, né, tudo que a gente puder levar para dentro do casamento como sendo a primeira vez é melhor. Por quê?
Por exemplo, a pessoa chega lá e fala: ah, eu já morei com outra pessoa, separei, não deu certo, agora estou casando de novo. Você tem comparação, porque você fala assim: ah, quando eu morava com outro fulaninho, era isso era bom, isso aqui era ruim, mas ó, ele fazia isso, ela fazia aquilo. Aí você tem uma comparação. Quando você sai de casa, de fato, para morar com aquele que vai ser o seu marido ou com a sua esposa, e você estabelece a família, é tudo novo. Vocês vão aprender o que é pagar conta, o que é limpar a casa, o que é, né, fazer comida e tudo mais pela primeira vez. Então, você não tem comparação. Então, para você, tudo acaba se tornando algo bom. Por quê? Porque você saiu de uma vida solteira e agora você está construindo uma família. Eu falo, beijar. A pessoa vai lá, ela beija 10 pessoas. Aí ela casa. E aí é bem provável que ela chegue e ela fala assim, será que o beijo do meu marido ou da minha esposa de fato é o melhor beijo? Aí ela vai lá e ela lembra das 10 pessoas, sejam homens ou mulheres, que ela beijou. E aí o que ela compara? Eu sempre digo, se você puder, não é ensinar o seu filho, ou você que é mais jovem, viver uma vida livre, né, de tudo aquilo que é ruim, né, e você não beijar ninguém, a primeira pessoa que você beijar for o seu marido, a sua esposa, para você vai ser o melhor beijo do mundo. Isso vale para o beijo, isso também vai valer para o ato sexual. Agora, se a pessoa ela vai lá e ela tem esse contato, né? Eu vou me ater aqui à pornografia, e ela tem o contato com a pornografia durante toda a sua vida e ela casa, e aí a gente começa a ter um grande problema. Por quê? Porque dentro da cabeça dela, ela tem um estereótipo de sexo. Ela tem aquele estereótipo, né, que a mulher vai fazer de tudo, é de qualquer jeito, e aquela depravação e tudo mais. E aí o que acontece? O mundo, como a gente sabe, né, eu estou tentando jogar bem aberto com vocês aqui, gente, é um lixo. Né? Não sei se você lembra, eu lembro que na minha época, quando eu era adolescente, a coisa mais promíscua que tinha na televisão era a banheira do Gugu. Não sei se você lembra disso aí, que era domingo à tarde, as mulheres lá de biquíni tentando pegar o sabonete, os caras aproveitando, passando a mão nos... Era o que era mais depravado que tinha no horário nobre, né? A gente pode dizer assim. Hoje em dia, gente, você entra na Netflix, né, tem cenas de sexo explícito. Você entra no YouTube, você entra no TikTok. Eu falo pra você, se seu filho tem TikTok, você precisa pegar um pouquinho o TikTok dele. Você precisa ir lá, rolar, não é o feed do TikTok do seu filho, você precisa bloquear várias contas lá, porque eu tenho certeza que o TikTok, se não mostrou, daqui a pouco ele vai mostrar, não é TikTokers de pessoas ali com roupa quase pelada, né, mostrando partes que não tem que mostrar, que vão estimular ele de fato a entrar nessa vida de dependência da pornografia, não é, de masturbação e de pornografia. Então, gente, a pornografia ela acaba com o casamento. Por quê? Porque é provado por estudos também científicos. Olha, percebe que eu estou fazendo, né, paralelo, falando de coisas naturais, estou falando de coisas que estão ligadas à sua mente, não estou nem falando, né, direito da reprovação de Deus. Por quê? Porque a gente já viu ontem muita coisa que Deus ele rejeita coisas imorais, ele diz foge das coisas imorais. Gálatas 5, quando fala das obras da carne, ele diz, coisas que essas coisas aqui que essas pessoas praticam são características de pessoas que não, de fato, herdam o reino dos céus. Então ele vai falar assim, quem é cristão vai amar, vai perdoar, vai ser longânimo, vai tudo mais. Ele fala, quem não é, vai odiar, vai matar, vai criticar, vai fofocar, vai se prostituir, né, vai trair o marido, vai trair a esposa. Então ele mostra em Gálatas 5 que são bem diferentes as escolhas e os caminhos daqueles que decidiram entregar a sua vida para Deus e aqueles que não decidiram entregar a sua vida para Deus, beleza? Então aí o que acontece? Aí a pessoa ela começa a trazer isso, aí ela vai trazer uma depravação, e aí a gente tem falando dessa pornografia, né? Eu lembro de uma vez que teve uma pergunta que fizeram para mim, eu acho que eu estava dando aula no Rema em algum lugar, e aí perguntaram assim, nem estava dando aula de família cristã, porque eu não dou essa matéria ainda, né? Essa matéria, eu dou várias outras matérias aí, essa daí deixa para os outros. Eu lembro que uma pessoa, ela perguntou para mim, ela falou assim, pastor, mas a gente não pode nem usar, né, a pornografia para estimular um pouquinho a gente na relação? Gente, para e pensa comigo. Tipo assim, você tá lá, o seu marido quer a sua esposa, aí você vai, de fato, namorar com ele. Meu, estimular o quê? Tipo assim, você vai lá, você colocou um vídeo, aí tá lá uma mulher, aí seu maridão tá olhando, né, outra mulher lá, e aí... Mateus, Jesus, quando ele vai falar sobre adultério, as pessoas estão conversando, né? Eles falando sobre adultério e tudo mais. Aí eles falam, vocês não devem adulterar. Ele falou assim, não esqueça vocês que se uma pessoa, né, um homem, cobiça a mulher do seu próximo,
ele já está adulterando com ela, porque ele começou a adulterar com ela no seu coração. Então olha que coisa louca, gente, né? A prostituição, né? Essa masturbação, a pornografia, ela afeta a sua alma, ela afeta, né, a sua carne, ela destrói tudo. E aí tem muita gente cristão, tô falando pra você, cristão, que está querendo trazer para dentro do casamento. Não, é só um estímulozinho. Meu irmão, você está colocando ali seu marido para ver uma outra mulher, ele está desejando outra mulher. Você está colocando a sua esposa para ver um outro homem. E pastor, mas não vai desejar. Oh, misericórdia, é óbvio que vai. Agora eu falo para você, homem, precisa ser estimulado com a sua mulher. E você, mulher, precisa ser estimulada com o seu homem, com o seu marido. E é só vocês. A Bíblia diz que o nosso leito, ele precisa ser imaculado, ele precisa ser imácula, ele precisa ser puro, ele tem que estar passando longe da imoralidade, né? A gente vê o livro de Provérbios inteiro, ali Salomão, ele falando, cuidado com a mulher prostituta, cuidado com a promiscuidade, não é? Isso aí vicia, ele diz, isso aí é atraente, ele fala sobre os lábios da mulher prostituta, né? Fala que é como o mel, mas ele fala, mas depois que você prova, isso faz mal para você. A gente já leu Provérbios lá, né, no nosso Bíblia em um ano, quem está acompanhando comigo. Escreve aí quem está acompanhando o Bíblia em um ano, fala, estou acompanhando, pastor, para eu saber. Então, olha que coisa louca, gente. Aí o que acontece, né? É provado por estudos já, falando da fisiologia, que uma pessoa que ela trouxe, né, a pornografia, a masturbação para sua vida, ainda que ela é casada, ela vai começar o quê? Se afastar, não é, de ter esses encontros íntimos com seu marido, com a sua esposa. Por quê? Porque ele já não precisa mais estar junto do marido e da esposa para ter o prazer, porque ele consegue, se autoestimulando, produzir esse prazer. Então olha a coisa louca, né? É normal uma pessoa que ela está praticando a masturbação, ela está viciada em pornografia, ela procurar menos o seu cônjuge. Então olha a coisa louca, e aí começa o quê? Criar os abismos dentro do relacionamento. Então aquilo que uniria, né, aquilo que deixaria junto o casal, né, que é a relação sexual, uma das coisas, agora já nem isso começa a ter mais. Por quê? Porque o cara, ele é autossuficiente. Olha que coisa doentia. E aí o que acontece? Aí a pessoa dentro da cabeça, ela tá lá, ela precisa daquele prazer, ela precisa da dopamina a 1000 por hora. E aí ela começa lá a se estimular. Só que chega uma hora que ver o homem ou a mulher, né, tendo uma relação sexual através de um filme, de um vídeo, de uma foto ou qualquer forma, né, da pornografia explícita, aí a pessoa ela chega lá e ela já começa a fazer o quê? Já não é mais o suficiente para ela. E aí, olha que coisa louca, aí ela já começa a falar assim, não, mas quer saber uma coisa? Só essa mulher, só esse homem que eu tenho em casa já não é o suficiente. Aí, o que a mente começa a vir? Não, eu preciso de algo mais. Porque lembra sempre, gente, o pecado ele sempre vai puxar outro pecado. É assim que funciona. A carne, ela não tem limite. Se você lembrar, né, de Sodoma e Gomorra, a galera já estava lá e tudo errado, e de repente chega o anjo, né, na casa de Ló, e aí Ló fala pra galera assim, ó, pega as minhas filhas, né, tenham relações sexuais com elas a noite inteira, se vocês quiserem, estuprem elas. Ló estava dando as filhas dele para ser estuprada, mas os homens da cidade viram e falaram assim, não, a gente não quer as filhas de vocês não, a gente quer esses homens bonitos que estão aí dentro da sua casa. Olha que coisa louca, né? E aí os caras se deram mal porque não era homem, era anjo, né? E aí de repente os caras vai lá, é tudo confundido, os anjos vai lá e soltam um Kamehameha neles lá, né? E eles conseguem sair ilesos daquela situação. Então olha que coisa louca, a carne, ela vai sempre a gente deturpando. Né? Então lá atrás, qual que era o pecado? Lá atrás o maior pecado era o adultério, agora não, agora o negócio já é liberado, tá tudo liberado, agora é assim, não, o corpo é meu corpo, minhas regras, né? Meu prazer, minhas regras, não, gente, sabe, não é assim que funciona. Tudo aquilo que está fora da linha mestra que Deus trouxe quanto a casamento e quanto prazer, acaba se transformando em algo errado, e uma coisa puxa a outra. Por quê? Porque vencer a sua carne é difícil mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, antes de a gente falar dessa questão da traição. Tem muita gente que vira e fala assim, pastor, mas para mim é muito difícil, né? Eu sempre tive muito acesso a isso e fui viciado. Gente, se libertar de qualquer coisa que te vicia é difícil.
É por isso que viciados, não é, em entorpecentes precisam muitas vezes ir para clínicas de reabilitação. Por quê? Porque não afetou só a mente, afetou quimicamente o seu corpo, a sua fisiologia, de fato ela foi afetada. Então hoje, se você está aqui assistindo essa live comigo e você tem esse problema, você é viciado em pornografia, né? Você está às vezes até casado, mas você vai lá e vê pornografia quando o seu marido não tá perto, a sua esposa não está perto, você precisa de ajuda. Por quê? Porque se você conseguisse sozinho, você já teria abandonado isso, tenho certeza. Mas se você de vez em quando vai lá, é reincidente, cai, você precisa procurar quem? Uma pessoa madura para te ajudar, tá bom? Seja essa quem for, uma pessoa da sua confiança, uma pessoa madura. Por que da sua confiança? Porque é difícil reconhecer quando a gente tem problemas, e principalmente nessa área. Então essa pessoa pode ser o seu pastor, pode ser o seu líder, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu pai, pode ser um amigo que você tem. Eu sei que às vezes a pessoa fala, pastor, mas se eu falar com essa pessoa aqui, eu não tenho coragem, tudo mais. Então procura uma outra pessoa que ela é da sua confiança, ela vai te ajudar. E como ela vai te ajudar? Ela vai te ajudar orando por você, ela vai te trazer livros para você ler, ela vai ficar, não é de fato aberta, receptiva, falar, pode me ligar a qualquer hora que for. Você vai fazer alguns combinados com essa pessoa. Um exemplo, você vai tirar as internet do seu celular, você vai combinar o horário que você vai usar. Eu já citei aqui para vocês, né? Existem alguns aplicativos que você pode usar. Tem o Family Link, que você consegue bloquear, não é, o celular. Aí você pode falar assim, meu pastor, mas o meu pede para alguém instalar aí no seu, a pessoa coloca a senha onde fala e bloqueia acesso. Tem programinhas de firewall que você pode instalar na rede da sua casa, que ele bloqueia todos, mas todos os sites, todos os acessos, né? Tudo que tem, né, a letra X, tudo que tem a palavra sexo, mulher, prostituição, tudo. Meu, é uma lista absurda que ela tem e fica praticamente impossível a pessoa que está conectada na sua rede de internet ter acesso ao material pornográfico. Se eu não me engano, ele só não consegue, eu só não vi ainda programa para resolver o problema do WhatsApp, do Telegram, mas isso é fácil, é só parar de usar, é só sair dos grupos que de fato a pessoa tem acesso. Pode ser que você chegou em uma dependência tão grande, né, mas tão grande que aí você vai precisar procurar um psicólogo e um psiquiatra, né, talvez até mesmo um psiquiatra, um psicanalista, né, para as pessoas darem remédios para você, que você vai conseguir de fato lidar, né, e com isso e vai conseguir vencer. Mas o que você não pode é continuar na dependência disso. Pornografia destrói cabeças, mentes, casamentos e futuros, né? Por quê? Porque vai te jogar num abismo e, como eu disse, você vai querer ter aquela atriz, você vai estar exposto a essa imoralidade, você vai estar assistindo algo que é pecado, né? A gente já viu que toda vez que o sexo é tirado de dentro do casamento e é usado de uma forma errada, ele é pecado. Deus fez o sexo para o casamento, o homem mais a mulher e tudo que passa disso, que ele desagrada a Deus, e Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas brincam com o pecado porque elas falam, eu pequei e não morri. Talvez você não morreu de morte morrida, né? Como diria aí o Chaves. Mas você, querido, começou a perder a bênção, você começou, querido, a de fato destruir coisas, você começa a destruir a figura de homem, de mulher que você tem em casa, e é como eu falei para você, isso pode chegar num ponto tão grande que a só pornografia e a masturbação, né, já não são suficientes para produzir, né, todo o dano e tudo que você precisa, e agora você começa a ter relações extraconjugais. Pastor, como assim? Sabe, gente, falar uma coisa para você, tudo da nossa vida é domínio, né? Aí tem muita gente que vira e fala assim, pastor, mas eu sou adolescente e eu tô com o hormônio à flor da pele e eu preciso aliviar. Deixa eu falar uma coisa para você, você sempre vai ter hormônio à flor da pele. E essa história de sou jovem adolescente e tenho hormônio à flor da pele e preciso dar uma aliviada, eu falo para você, isso aí não cola. Por quê? Porque quando você casar, você vai casar com seus 25, 30 anos, 35 anos, 40 anos, que seja. E nessa idade você ainda tem hormônios à flor da pele. E aí o que acontece? Acontece que se você for guiado pelos seus hormônios apenas, você vai errar. Por quê? Porque se você tem a vontade de buscar um prazer dentro de uma relação sexual ilícita, não é porque é ilícita, porque o sexo é lícito para o casamento, fora do casamento é ilícito. E Deus condena, toda relação sexual ilícita é uma relação imoral, e a gente já viu ontem, né, em 1 Coríntios 6, que isso é pecado.
pecado, né? Então, se você, querido, vai lá e não consegue dizer não para hormônios e vontades suas quando você é solteiro, você não vai conseguir dizer não para essas vontades quando você for casado, tanto para a vontade de masturbação e pornografia, mas também para a vontade de traição. Quem não consegue mostrar para o seu hormônio quem manda quando é solteiro, não vai conseguir mostrar para o seu hormônio quem manda quando é casado. Porque tem muita gente que tem, não é, uma grande mentira na cabeça. E fala assim, não, pastor, mas agora, né, eu consumo material pornográfico e, né, eu sou viciado em masturbação porque eu sou solteiro. Quando eu casar, eu vou ter o meu marido, vou ter a minha esposa, né? Porque não se engane, às vezes as pessoas acham que masturbação só está ligada ao homem, mas a mulher também pratica, não é? Esse ato que a gente está crescendo entendendo que é errado, que é maléfico para a vida das pessoas, né? Por quê? Porque descumpre a Bíblia, porque usurpa, né? O momento, aquele prazer que foi reservado para um momento específico. Lembra que Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, né? Então toda vez que eu não respeito o tempo, dano vem, né? Lembra que a maturidade ela vai trazendo um crescimento. Então por que que o prazer do sexo ele não está disponível, né? Deus não disponibilizou ele para o jovem e para o adolescente? Porque ele não está pronto para isso, né? Então Deus ele fez isso para o casamento. Então lembra, né? Tipo assim, se eu não sou casado, eu não tenho direito a isso. Paulo diz em Coríntios que o solteiro ele cuida das coisas de agradar a Deus, mas o casado ele cuida de agradar o marido, de agradar a esposa e das coisas do mundo. Gente, cada estação da nossa vida tem um prazer próprio, né? Eu falo para você, um dos prazeres do solteiro é sair sem prestar conta, é você poder dormir a hora que você quer, você poder comprar o que você quer. Quando você é casado, né, você, querido, já não tem mais esse prazer, você já não tem mais essa liberdade. Agora você presta conta para o seu marido, você presta conta para sua esposa, vocês conversam sobre as coisas que vocês vão comprar, entendeu? Então o que acontece? Beleza, eu vou lá, não me dominei quando eu sou solteiro, eu não vou me dominar quando eu sou casado. Por quê? Porque não se trata apenas da relação em si, é algo que está ligado à mente. A depravação, ela começa na mente. Não sei se você já viu, eu gosto de brincar, né, com obra, não sei se você já viu isso. Tem o Rogerião que está aqui, que é pedreiro, né? O Rogerião está fora dessa galera e os outros pedreiros e o pessoal da construção civil também está fora. Mas eu falo para você quer ver num lugar isso acontecendo que eu vou te falar, né? Da mente depravada e tudo mais, né? Dessa dependência da parte sexual, é passar na frente de uma obra. Se uma mulher passa na frente de uma obra, principalmente com uma roupa mais curta, eu falo para você que, né, os pedreiros eles têm a habilidade de ter o pescoço de coruja. Não sei se você já viu isso. O cara tá lá aqui, ó, trabalhando. Aí a pessoa tá passando aqui, ó. Aí ele vai vindo, ele vai acompanhando aqui, ó. Eu falo pra você, só que o cara não vira o tronco. O cara vai virando aqui assim, ó. E se vacilar a cabeça dá um 360, né? E aí os caras, né, gritam, a mulher passa, os caras, ô, lá em casa! Não sei se vocês já ouviram, né, isso aí acontecendo. Então, se você vai, eu falo pra você, num ambiente desse, né, onde normalmente pessoas não cristãs, elas estão ali, então, a conversa é só essa. E aí, o vídeo que vai mandar no WhatsApp, no Telegram, é vídeo baixo, é vídeo de pornografia, é vídeo de homem, de mulher, né, tendo todas essas relações erradas, né, que trazem dano, né, para nossa mente e tudo mais. Então, olha que coisa louca, né, uma coisa que a gente vai ver amanhã, mesmo na nossa live, que a gente vai falar sobre a relação sexual entre o homem e a mulher, entre o marido e a mulher, né, a gente vai ver que o sexo começa na mente. O sexo começa no pensamento. Já é provado pela medicina que muitas pessoas que têm disfunções sexuais, não é, como quando para de funcionar, agora fugiu o nome da tá ligado? Fugiu a palavra agora, né? Não funciona. Quando o negócio não funciona lá, a pessoa não é falar pessoal broxou, mas tem um nome isso aí, impotência. Aí, isso. Quando a pessoa ela tá, uma das disfunções sexuais, né, que é a impotência, é provado, querido, porque é causada pela pornografia, ou é causada pela mente. Para você ter noção, não a gente vai falar disso mais amanhã e depois, né? Muitas pessoas que estão com crise de ansiedade ou que estão com estresse, elas têm problema de impotência. A pessoa está lá na pressão, no trabalho, aquele negócio e tudo mais, e isso abaixa a libido, isso mexe, não é, com os hormônios da pessoa e pode afetar essa questão, né, da pessoa não conseguir marcar a presença lá. E aí o que ela faz? Ela vai no médico, ela vai tomar um remedinho ali, um remedinho natural muitas vezes, e ela vai solucionar
essa questão da impotência, mas a gente deixa para falar um pouquinho disso mais amanhã. Então o que a gente está falando aqui? Percebe que tudo começa a dar ruim, a pessoa começa a ficar egoísta, a pessoa começa a ter uma comparação, ela começa a desejar algo que ela nunca vai ter, né? Ela começa a estar, o homem dormindo com a sua esposa, mas ele está pensando na mulher do filme, e isso vale para a esposa, ela está com o seu marido, e eu falo para você, gente, todo mundo vai chegar uma hora que vai ficar com, tá vendo? Eu desde adolescente eu tenho um negócio de galinha aqui, vocês viram? Eu acho que era só, tem gente que fala assim, é só mulher que tem isso aqui, mas eu tenho isso aqui, ó, quem quiser me dar uma sessão de botox aí, quem mexe com botox, eu vou lá, né, tá vendo? Faz aqui assim, ó, então vai, desde pequenininho, meu olho é assim, ó, minha pálpebra ela cai, é meio que do negócio dos japoneses lá, sabe? Então, vai cair as coisas, né, as coisas elas, vai sair, casou, às vezes é aquele cara shapeado de tanquinho, chegar uma hora que vai ficar com uma barriguinha, e aí o que acontece? A gente tem que aprender, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Um dos segredos, né, de uma vida sexual feliz é você aprender a estar contente com aquilo que você tem. Paulo, em Filipenses 4, quando ele vai falar naquele contexto, né, de tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, alguns versículos anteriores, ele vai dizer assim, ó, aprendi a estar contente em todas as situações. Todo mundo, gente, que não aprende a estar contente com aquilo que tem, vive infeliz. Um exemplo, tem gente que vai lá, tem o carro A, só que a pessoa não é feliz com o carro que ela tem, ela fica desejando o carro do vizinho. Aí o que acontece? Uma pessoa que não aprende, não é de ser grato pelo carro que tem, pela casa que tem, pelo relacionamento que tem, ela constantemente vai viver ingrata por aquilo que ela já tem, desejando aquilo que ela não tem ou aquilo que o outro tem. E isso vale para nossa vida íntima como casal, né? Eu fui lá, casei. Gente, uma vez que você casou, o melhor homem do mundo, o mais bonito do mundo precisa ser o seu marido. E a mulher mais linda do mundo, né, a melhor mulher do mundo precisa ser a sua esposa. Né? O pastor Márcio, né, quando ele estava dando aula para mim de caráter e integridade, eu falo para você, viu, né, que velhinho íntegro, que é o pastor presidente da Igreja Batista da Lagoinha. Nossa, que cara fantástico, mas ele marcou a minha vida. Eu lembro que ele falando no meio da aula, né, ele falando sobre essa questão do caráter dentro do casamento, sobre honrar a esposa e tudo mais, né? E aí ele falou assim, filhinhos, quando vocês estão solteiros, os campos estão brancos. Ele fala assim, abra os olhos, filhinho, olhe para a esquerda, olhe para a direita, abra bem os seus olhos, porque o campo está branco. Mas quando você casar, filhinho, ele fala assim, né? A imitação tá boa, galera? Ele fala, feche os seus olhinhos, porque o tempo da colheita acabou. Você não pode mais escolher outro. Você não pode mais olhar para o lado, sabe, gente? E é muito verdade isso, né? Casei, beleza, meu, o que eu tenho é aquilo ali. Então eu tenho que aprender o quê? Ficar feliz com aquilo ali. Pastor, mas o que eu tenho tá um pouco ruim, então vai os dois juntos para academia. Vai os dois juntos mudar, né, a alimentação. Vai os dois juntos colocar um botox lá. Vai os dois juntos fazer alguma coisa para melhorar a parte física, se é a parte física que você está dizendo. E do restante, gente, meu, vai cuidando. Nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre isso. Hoje ainda é terça-feira. É isso aí, hoje ainda é terça-feira, né? Tô viajando, eu não sei, tô perdido. Hoje é terça-feira, hoje é dia de gravação. Hoje à noite eu gravo na igreja, isso aí. Terça-feira. Então eu falo pra você, né? A gente precisa, então, vamos lá, resumindo o que a gente falou hoje aqui. Vou voltar aqui. Então nós estamos falando, querido, que Deus, ele criou de fato o sexo. O sexo é algo muito bom, mas para ser feito em um determinado tempo, uma determinada estação. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E aí o que o homem começou a fazer? Deturpar a figura do casamento. Nós já vimos que Deus, né, criou algo bom, mas o diabo e o homem deturparam e transformaram o sexo para ser usado da forma errada, do jeito errado, como algo imoral. E aí veio o quê? A infeliz da pornografia. E essa pornografia, antes ela era difícil de ter acesso, agora ela está a um clique, né? Você nem quer às vezes, e aí você está no grupo da família e a galera vai lá e manda, né? Então, eu vou falar uma coisa para você. Se você está num grupo que as pessoas mandam pornografia e você não fala nada, porque fala, pastor, mas é minha família, problema que é sua família. Crie 2 grupos da família. Por exemplo, tem a minha família lá, né? A grande, do lado da minha mãe, eles têm 2
dois grupos, um que eu não participo e um grupo que eu participo. Então eu acredito que no outro grupo eles devam mandar. Na verdade tinha, nem sei se tem, porque eu nunca participei. No grupo que eu tô, é só coisa tranquilinha, não tem nada de bagunça. E se mandar uma coisa lá que eu não concordo, eu saio na hora. Ah, mas é minha família, problema, né? Porque, tipo assim, eu tenho os meus princípios. Ah, mas é o grupo da empresa. Faça dois grupos, né? O grupo do pedal que eu participo lá, com a galera grandona, eles têm dois grupos. Eles têm um grupo que eles mandam tranqueira e eles têm um grupo que eles não mandam tranqueira. Se eu começar a mandar tranqueira no grupo, né, que eu tô lá e eu ver, na hora eu saio. Não tem problema nenhum. Posso até andar com os caras se eles criarem um outro grupo. Por quê? Porque eu não sou obrigado, de fato, poluir a minha mente com aquilo que não presta. Se as pessoas querem poluir a mente delas e querem viver uma vida libertina, imoral e por consequência colher disso, elas podem fazer, mas eu preciso decidir não fazer. E aí o que a gente falou? Porque muitas pessoas, né, segundo as pesquisas, de 9 a 17 anos, é quando todas as pessoas têm contato com isso, e aí o pessoal diz que o número de pessoas hoje que não tem contato com a pornografia é tão pequeno, mas tão pequeno, que entra dentro de uma margem de erro. Então eles desconsideram. Alguns estudiosos já chegam a dizer isso, para você ver que o negócio está ruim. Porque talvez você vire e fale assim, pastor, mas o meu filho nunca viu um material pornográfico, talvez não viu explícito, mas ele já foi exposto à pornografia, né, em um baixo nível, porque infelizmente os desenhos hoje, eles têm brincadeiras pornográficas, o YouTube tem brincadeira pornográfica, então talvez não aconteceu de uma forma explícita, né, naquele filme, e o ridículo que tem nos sites pornográficos, mas pode ter acontecido de uma outra forma. Então nós começamos aqui a construir e dizer o quê? Que a masturbação, a pornografia, ela vai te levar para uma outra coisa, que é a masturbação, porque é através da masturbação que você, querido, vai ter, né, se autoestimular quanto a esse prazer, esse sentimento, né, essa sensação que é consequência do sexo. O problema disso é que, assim como tantos outros hormônios, se não me engano são 7 ou 8 que são ativados dentro desse momento sexual, está a dopamina. A dopamina é uma substância altamente viciante, que é a substância do prazer. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de parar de comer, né, dificuldade de parar de comer açúcar, dificuldade de sair das drogas, porque causa uma dependência química, né? Existem neurotransmissores e coisas na nossa cabeça que toda vez que o prazer é ativado, dá aquela sensação de bem-estar, de prazer e tudo mais. E isso acontece com o sexo. E aí a pessoa vai lá e ela começa a ativar isso de uma forma antes da hora, e ela começa agora a ser dependente disso. E ela começa, como um vício, querer cada vez mais esse algo. E ela começa a consumir mais pornografia, ela começa a consumir de fato mais masturbação. E aí o que acontece? A mente dela fica escravizada por isso. E aí ela vai estar dentro do casamento e ela vai lá está tendo o seu momento íntimo, o seu marido com a sua esposa, mas já não é mais o suficiente. Agora ela precisa também continuar a tendo esse acesso. E aí o que a gente falou, um dos grandes problemas é que a pessoa às vezes está com o marido e ela está desejando o homem do filme. Ela está com a esposa, ela está desejando, ele está com a esposa e está desejando a mulher. Por quê? Porque sexo não é só toque. Sexo começa, querido, com uma mentalidade. Eu preciso desejar o homem, eu preciso desejar a mulher, isso cada um na sua situação, né, para que eu possa depois ter as atitudes, né, naturais e fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer, que a gente vai conversar um pouquinho mais amanhã. E aí, resumindo aqui, se você teve um encontro com, né, pornografia e tudo mais, e você hoje tem dificuldade de vencer, você precisa exercer o domínio próprio. Se você não está conseguindo sozinho, procure ajuda, converse com pessoas mais maduras que você, pessoas da sua confiança, saia da internet, saia dos grupos de WhatsApp, Telegram que você tem acesso. Você sabe onde você tem acesso ao material pornográfico. Fuja dele e vai ficar mais fácil de você se libertar também dessa vida, não é, escrava desse tipo de pecado, tá bom? Lembra, se você não se dominar hoje, você vai ter problema no seu casamento, porque quem não se domina quanto a pornografia e masturbação na juventude, na adolescência, no tempo de solteiro, né, não vai dominar a vontade de traição, a vontade de adulterar e tudo mais dentro da relação. Lembra que Jesus disse, né, que algumas coisas você não precisa do ato propriamente consumado para ser pecado. Né? Jesus disse, se você cobiçar aquela mulher ali, você já está adulterando com ela. Então tem coisas e pecados que você, querido, constrói na mente e no seu coração. Beleza? Espero ter sido claro aí para vocês um pouquinho. Lembra que eu não vou deixar as lives salvas, né? A gente só está aí, quem não está entrando não vai participar,
vai ser uma semana aí e a gente vai falar só sobre isso. E amanhã a gente possivelmente vai falar, né, sobre esse ato, não é, do marido e da esposa. E se você tem dúvidas, você pode mandar tanto durante a live aqui embaixo, ou você pode mandar também durante o dia na box que eu vou abrir lá nos stories, tá bom? Eu vou ver se na sexta-feira a gente tira um dia aí só para tirar dúvida, responder dúvidas de vocês que vocês vão estar enviando, tá bom? Vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, quero te agradecer pela vida de cada escudeiro que tem estado com a gente fielmente aqui, Pai, aprendendo sobre tudo, porque a vida do cristão precisa ser aprovada em tudo. Não adianta, Pai, sermos fiéis em algumas áreas e não sermos fiéis em outras. E o conhecimento da verdade é aquilo que nos liberta, Pai, para te agradar e viver uma vida santa. É por isso que eu quero mesmo declarar, Pai, graça e favor sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que ao escolher corretamente tudo na vida, eles possam ser bem-sucedidos e abençoados. Eu declaro mesmo um dia poderoso. Se existe alguém, Pai, que está assistindo essa live agora e tem problemas, Pai, com masturbação, tem problemas com pornografia, independente se é solteiro ou se é casado, eu oro mesmo, Pai, para que a graça possa socorrer essas pessoas, que elas se libertem disso que escraviza a mente, disso que estimula, Pai, atitudes, né, no natural errado, cria dependências fisiológicas, químicas na alma, Pai. Eu declaro mesmo livres, eu declaro, Pai, cada um pronto para desfrutar de cada estação da plenitude daquilo que o Senhor tem. Levanta homens e mulheres, Pai, para auxiliar aqueles que precisam de ajuda, que têm essa necessidade, Pai, que eles possam ser plenos, completos, felizes, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, entendendo que existem estações e tempo para cada uma dessas coisas. Eu te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor já tem nos ensinado e para tudo que a gente vai continuar crescendo nessa semana, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, convida alguém para estar com a gente aqui amanhã. Nós vamos falar então sobre o ato de fato, não é, dentro dessa vida íntima do casal. Então, nós falamos sobre moralidade, nós falamos, né, sobre pornografia, nós vamos falar sobre agora, né, da vida íntima amanhã. Então, não perca, né? Se você tem filho aí que é maior aí de 16 anos, eu acho que a partir dessa idade é uma idade legal, traz ele para assistir essas lives. Eu sei que a gente tem o tabu de, mas a gente vai estimular. Eles já sabem, eles já veem. Lembra das pesquisas? Até 17 anos já dizem que 100% da população teve contato com algum tipo de coisa. E a galera tá vendo umas coisas aí cabeludas que você não tem nem noção, né, no WhatsApp e no Telegram. Então, chama a galera, bora aí, vamos dar junto, vamos fechar 60 pessoas amanhã, vamos ter como objetivo aí alcançar 60 pessoas. Então a gente tá batendo aí 40 e poucos, eles batem lá 50, mas a gente não tá batendo 60. Então vamos buscar os nossos 60 escudeiros aí, vamos crescer nesse assunto, gente, que é vital para uma vida equilibrada e saudável, tá bom? Amo vocês, um grande abraço, participa lá das box nos stories, se inscreve lá no meu canal se você não é inscrito no YouTube, e aí Pastor Leandro Machado, bora fortalecer, né, e crescer junto. Gente, um grande abraço, tenha um ótimo dia, tchau, tchau.